Seguinte, o Ricardo mandou essa mensagem aí pra gente falando de um certo narrador de Fórmula 1 que ele viu acompanhando vídeos antigos pelo YouTube e ficou impressionado com a emoção e a qualidade da narração. Ricardo, que também é daqui de Guarulhos, meu conterrâneo, seguinte, a minha ideia é falar um pouco, claro, desse que provável, ou dos prováveis narradores que você viu, e ao mesmo tempo conversar um pouco sobre o quão é mais complexo do que parece, ou mais simples do que complexo. Falar um pouco sobre narração de automobilismo, que é uma coisa muito diferente, né? Geralmente a gente vê que quem narra automobilismo tem que saber um pouco mais do esporte, saber o que está acontecendo na pista, como ligar esses desafios e ao mesmo tempo entregar uma narração com muita emoção, que não seja tão mecânica assim. E para conversar comigo sobre isso está o Thiago Alves. Tudo bem, Thiago? Fala, Sérgio, pessoal do Boteco. Grande prazer estar com vocês aqui. Thiago, Bora. Primeiro, o Ricardo provavelmente deve estar falando do Murray Walker, que é uma lenda do automobilismo. Ele está com mais de 90 anos, eu acho que ele está se aproximando dos 100 anos no momento, né? E ao mesmo tempo a gente teve outros narradores que assumiram o cargo do Walker quando ele se aposentou, como o James Allen. Hoje o Dave Croft está aí ao lado do Martin Brundle. Então a primeira coisa que eu quero te perguntar é: qual é o primeiro e grande desafio de um narrador de automobilismo no momento em que ele é convidado ou fecha o contrato para transmitir uma corrida? Cara, realmente é curioso, isso são vários desafios. Primeiro é o básico é você saber como funciona a corrida, tá? Então, assim, pode parecer uma coisa muito óbvia, mas no caso da Fórmula 1, todo mundo larga paradinho e chega no final, mas você tem que saber, tem pit stop, não tem pit stop, então você tem que saber a mecânica básica da modalidade, tá? Eu sei que muita gente aqui é muito mais ligado em Fórmula 1 do que em outras categorias. Basicamente, o automobilismo é você larga e o primeiro que chegar ganha, mas você também tem que saber as dinâmicas de prova. Então isso é importante, você saber a dinâmica de prova. Eu acho que é fundamental você ter uma noção básica, pelo menos, do esporte motor, do funcionamento de um carro, o lance de errar uma marcha, de acertar uma marcha, de saber o tempo de rotação do carro. É importante, esses tipos de detalhes são muito importantes para você poder fazer uma transmissão e principalmente conseguir identificar os pilotos. Isso eu acho que é uma coisa meio que básica do automobilismo. Não é tão fácil, às vezes, principalmente agora, né, na Fórmula 1, que todo mundo muda o capacete de uma prova a outra, você não consegue ver o número é um elemento decorativo e olha lá, você não sabe qual é o número do carro do cara, mas são esses, eu acho que, os principais desafios. A FIA até, inclusive, colocou uma regra que o número tinha que ser bem visível, porque no começo mesmo era difícil, muito mais difícil do que é hoje, de ver os números nos carros. Como ser técnico, mas ao mesmo tempo não ser mecânico e entregar emoção? Porque é muito fácil, né, se perder numa transmissão ao vivo, porque tem tanta informação passando pelo seu ouvido, pela sua tela. Como você consegue unir essas questões? Olha, isso é muito curioso, né? Porque no começo de carreira eu fazia uma pesquisa muito grande disso, de informações, assim, para uma transmissão, não sei o quê, e eu queria, falar tudo que eu estudei. Então, de vez em quando, você, sabe, tava passando o Verstappen na tela e eu começo a falar alguma coisa do Ocon, porque anteriormente tinha passado o Ocon e eu queria falar alguma informação para mostrar que eu estudei isso aqui. Isso é uma coisa importante, você tem que estar preparado para a transmissão, assim. O que você estudou, necessariamente você não vai falar. Tem hora que você não precisa falar, então isso é uma coisa importante. Sobre emoção, eu acho que você tem que ser muito genuíno no que você está passando, tá? Você tem que realmente estar... É curioso isso, porque você também tem que pensar no lado do cara em casa, que se você falar assim, a corrida acabou, o cara, se a corrida acabou, então por que eu vou trocar, por que eu vou continuar assistindo? O cara tá falando que a corrida acabou, então isso é uma coisa importante, mas você não pode enganar o cara também do outro lado, porque muitas vezes o cara que tá acompanhando a prova, o cara tem isso até de outros esportes, tem cara que é muito mais viciado, que ele tem uma nuance da estatística, não sei o que, maior do que você. Então, você também não pode enganar esse cara. Então, você tem que realmente saber dosar isso daqui, mas em termos de técnica, saber o momento que é agudo, o momento que não é agudo. Por exemplo, a largada é o momento agudo, largada é o momento top, então você tem que realmente colocar um pouco mais de emoção, você tem que carregar um pouco mais a narração.
naquela tipo 15ª volta que não tá acontecendo nada nos boxes, você não precisa, aí você começa a pegar outros nuances, por exemplo, a câmera tá filmando o Hamilton o tempo todo, o Hamilton já abriu 12 segundos pro Bottas, putz, tá aquela coisa meio... Mas aí você começa a pegar no live timing, aí você começa a ver, ó, o Sainz, por exemplo, tá chegando perto do Leclerc, tá começando a tirar diferença. Isso é uma coisa importante, o live timing é o melhor companheiro do narrador numa prova, que aí você começa a tirar a narrativa. Você começa, às vezes, a tentar ver alguma coisa que a câmera não mostra e o que o cara em casa tá no sofá só com a imagem, só com a tela, também não tá enxergando. E aí que você começa, e de vez em quando a imagem vai atrás disso também. Então é bom que você não é pego de surpresa, você já tá tentando antever e fazer essa narrativa da prova. Villeneuve, it's Villeneuve. Jacques Villeneuve is out of the race. Damon Hill is the world champion of 1996. Wheel off Villeneuve, we'll see what happened, but whatever it was, has denied him the world championship. Frank Williams looking his normal, impassive self, but Damon Hill is the world champion of 1996. Eu que acompanho na Sky Sports F1, eu vejo muito na sexta-feira, nos treinos livres, que geralmente não é uma coisa muito emocionante, empolgante, né? Quem gosta de Fórmula 1, quem é cabeça de gasolina, tá ali acompanhando, mas geralmente não tem uma audiência muito grande. E eles ficam conversando entre eles, entre a equipe, né, jornalista, narrador, comentarista, sobre algumas coisas que estão acontecendo nos bastidores da Fórmula 1, mas de uma forma muito leve. Chega um momento que você acha que você faz parte de um grupo ali de amigos e colegas. Então, você pode falar pra gente como é montar uma equipe muito bacana para transmitir uma corrida e que geralmente uma boa equipe vai ajudar na narração, ou isso é mais uma sensação de quem tá assistindo? Não, ajuda. Quanto mais entrosamento você tem com as pessoas que trabalham com você, é tipo um time de futebol, assim, você joga por música, sabe? Uma orquestra, você sabe o cacuete de um, você sabe o cacuete do outro, você sabe a hora que você respira o cara vai poder entrar. Então isso é realmente muito importante. Também acho bacana você conversar um pouco antes aqui. E outra coisa, quando você tá trabalhando numa equipe, você não pode, jogar o cara numa roubada, entendeu? Então, assim, conversa um pouco antes, às vezes alguém manda uma pergunta, porque hoje tem as mídias sociais também, então o pessoal manda hashtag alguma coisa ali, você olha pro cara aquela pergunta que pode ser mais duvidosa, e aí, você acha que você consegue? Não, consigo. Não, putz, aqui eu não sei direito. Então, você tem esse tráfego também aqui de informações, e realmente, no caso de um treino livre, o treino livre não tem emoção nenhuma, entendeu? O treino livre é um bate-papo, o treino livre é uma coisa assim, muito mais das informações, aí é todo o trabalho prévio, que é o que ninguém vê, né? Todo mundo fala assim, o narrador lá, o Galvão, chega lá, fala 2 horas na televisão e pronto, vai embora. Não, o cara tá se preparando a semana toda para estar falando aquelas 2 horas na frente da televisão. Então esse é um trabalho muito importante, mas realmente isso, é a dinâmica. Eu diria que assim, um treino livre é uma coisa, é uma conversa, e eu gosto muito desse lance da conversa, até quando eu tô narrando uma prova, por exemplo, na NASCAR, que é uma prova muito longa, uma prova de endurance, eu gosto de realmente fazer isso. Eu falo que eu tô numa casa com os meus amigos trocando ideia, e claro que de vez em quando eu vou contar a história, vou narrar, vou me empolgar demais, que de vez em quando eu me empolgo demais numa transmissão, mas acho que a dinâmica é essa, Sérgio. Treino livre é uma coisa mais conversa, classificação, você vai subindo momentaneamente nos picos, nas voltas, nas parciais, na parcial roxa, na parcial verde, e a corrida também tem esses nuances aqui, que eu acho que isso é importante. O narrador ele tem que saber fazer esse nuance, tem que saber flutuar durante a narração para não ficar aquela coisa meio que narrador de turf, sabe? Que é lá em cima o tempo todo, e não é bem assim que funciona uma Fórmula 1. É quase uma dança. Exatamente. Né? Saber bailar, dançar na pista conforme a música tá rolando. For the second time this week at a major sports event, I'm shaking. I was in the stadium in Istanbul, I was shaking for the whole of the second half, and I'm shaking again now, because this is the most fantastic finish to a Formula 1 race. Raikkonen is under real pressure. There it goes, the tyre lets go, he just misses the VAR, and I said he should have pitted. I told you he would have got a podium if he'd pitted, instead of which he's going to get absolutely nothing. Ron Dennis can't believe it. The racer in Raikkonen wanted the victory. He wanted to stay out there. The common sense man said bring him in. They didn't do it. Alonso's going to take another 10 points out of him in the World Championship. And there's a smile underneath that Spanish crash helmet, because Alonso is going to win the European Grand Prix, having not had a sniff of it for the whole race. Round the outside goes Nico Rosberg into turn 1, ahead of Lewis Hamilton, then sets in Daniel Ricciardo, and then Sebastian Vettel ahead of Max Verstappen. Good start from Carlos Sainz, he's ahead of Valtteri Bottas. Round turn 3 we go, and it's Nico Rosberg, and Hamilton's onto the grass, and Hamilton's had a massive crash, and he's crashed into his teammate. The two Mercedes come together
as Hamilton tried to pass on the inside, and he can cover his hands over his eyes, and he won't want to see that again. We have the safety car out here, but the two Silver Arrows have crashed on the opening lap. Hamilton takes out his teammates, and there will be a big inquiry behind closed doors into that. O Rubens Barrichello entra no estádio. Agora são 3 curvas. O torcedor alemão toca buzinas, agita as bandeiras da Ferrari. Capricha, Rubinho, capricha que é o seu dia. Capricha que é o seu momento. O Brasil inteiro vibrando por você. Aí vem Rubens Barrichello. E nós vamos ouvir o tema da vitória, que há 7 anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens Barrichello do Brasil! E o lance da emoção, Sérgio, ela tem que ser genuína. Eu já fui pego algumas vezes que, pô, você exagerou demais, mas assim, tipo, eu tô contando o que eu sinto realmente no momento. Então, por exemplo, uma chegada, um Big One, uma prova da NASCAR, por exemplo, tipo, é aquela emoção que eu sinto. Você percebe numa batida quando a batida é mais forte, então você já dá aquela, putz, acho que o cara bateu forte ali. Ou naquela chegada que você vai crescendo. Eu vou observando, às vezes, os meus cacuetes vendo, ou meu cacuete narrando, e eu falo assim, poxa, talvez o cara em casa tenha a mesma reação, por exemplo. É pra ficar de pé. Quando eu falo pra ficar de pé, geralmente eu estou de pé na cabine mesmo, porque me deu vontade de realmente querer pular naquela cena ali. E às vezes o cara em casa também tá. O cara se ajeita no sofá diferente, tá? Eu acho isso muito bacana, então eu gosto muito do Croft por isso. E no Brasil a referência mesmo é o Galvão, sabe? O Galvão, pra mim, é o maior de todos os tempos, é uma referência não só de Fórmula 1, mas de outros esportes, mas pegando especificamente da Fórmula 1, é uma referência, um cara que tem construções, tem coisas, você vai vendo, principalmente as provas mais antigas, eu diria, do Galvão ali, década de 80, 90 ali, realmente foi um ápice da carreira do Galvão, e você aprende muito com isso, entendeu? Eu costumo ver provas antigas assim pra, sabe, pegar uma sacada aqui, uma sacada ali, de tentar realmente tirar alguma coisa pro que eu faço. Sim, o Galvão, ele tem o que pra mim é a melhor narração da história, que não tem a ver com Fórmula 1, com automobilismo, que é a narração de Brasil e Holanda na semifinal da Copa de 98, que, rapaz, se você não viu isso ainda, eu tava vendo ao vivo na casa da minha avózinha, nossa senhora, eu achei que minha avó ia passar mal, o jogo foi pros pênaltis, foi uma loucura. Então procura Brasil e Holanda 98, Copa do Mundo, que foi sensacional, do começo ao fim, começo do jogo ao fim dos pênaltis, foi sensacional. E Thiago, pra gente terminar, fala aí que você tem um canal agora aqui no YouTube, você tem canal na Twitch, fala aí pra galera acompanhar o seu trabalho de perto. Pois é, também tô começando agora um trabalho mais digital, além do trabalho na televisão, então eu tô num canal aqui no YouTube, que eu falo de automobilismo virtual também, que é uma paixão que eu tenho, que é o youtube.com/Thiago Alviscar, e na Twitch que eu faço as minhas transmissões, minhas lives também de automobilismo virtual, de vez em quando eu bato um papo com a galera muito de lives sobre categorias, sobre carros, de vez em quando a gente pega algumas categorias e dá uma esmiuçada, então também na twitch.tv/Thiago Alviscar. Eu resolvi unificar todas as minhas mídias sociais com o Thiago Alviscar, então em qualquer lugar você pode me encontrar com esse nick aí, o Thiago Alviscar. Excelente, é uma excelente estratégia, Thiago. Muito obrigado pela sua participação aqui no Boteco F1. E você que está assistindo, você sabe que você pode mandar uma pergunta sobre o mundo da Fórmula 1 aqui para o Boteco Mania. É só deixar ela aqui na caixa de comentários. Eu já tenho uma pasta, eu acho que está passando de 5.000 perguntas. Então, em algum momento, a sua pergunta será respondida. A do Ricardo mesmo, ele mandou em 2013. Estamos em 2021. Então, em algum momento eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações aqui do Boteco F1. E como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo vídeo.